quiser, tem a palavra. Muito obrigado. Como já saudei, vamos voltar a saudar. Da sua equipa. Eu achei surpreendente a intervenção do PSD, do deputado Eduardo Pacheco, porque eu estava à espera que ele falasse sobre as boas notícias deste programa de estabilidade corroboradas pelo Conselho de Finanças Públicas, e sobre isto não ouvi nada. Já agora, sobre essas boas notícias, talvez convenha nós realçarmos quais é que elas foram. Em relação ao crescimento económico, o Conselho de Finanças Públicas diz que separa a análise para 2017 e para o período 2018-2021 e diz claramente que em relação a 2017 o crescimento que está lá veiculado é plausível, é a palavra que utilizam, e para 2018-2021 dizem que é execuível. Depois, obviamente, dizem que há riscos, mas o Governo também diz que há riscos e, obviamente, que há um risco sem qualquer projeção. Portanto, efetivamente o país está melhor, a economia está melhor e os cidadãos estão melhor. E toda a gente sente isso. E, de facto, não só não falaram na questão do crescimento económico, como não falaram no desemprego. Eu estive a comparar, basicamente, duas coisas. Estive a comparar aquilo que estava no programa de estabilidade apresentado pelo Governo, que são previsões, e aquilo que estava num documento anterior do Conselho de Finanças Públicas, que assumidamente não são previsões, são projeções, mas de qualquer maneira dá para fazermos uma reflexão sobre a comparação dos dados. E os dados não são muito diferentes, nomeadamente no que diz respeito à descida do desemprego, porque também o Conselho de Finanças Públicas considera isso, e à subida do emprego. Onde eles são efetivamente diferentes e, portanto, de facto, o país está melhor, todos os dados indicam isso, a remuneração média dos trabalhadores vai aumentar e só o PSD é que parece não querer ver isso. Mas vamos então ao que interessa e o que é que são as diferenças entre as nossas, agora estou a fazer um plural majestático incluindo o Governo, projeções, e aquilo que são previsões, perdão, e aquilo que são as projeções do Conselho de Finanças Públicas. A principal variável em que há uma diferença é o consumo privado. E sobre isto devo confessar que estou um bocadinho perplexo. E a diferença, já agora, para explicar a toda a gente, e os portugueses lá em casa poderem perceber também, é que o Conselho de Finanças Públicas considera, na sua projeção, uma desaceleração forte do consumo privado ao longo do período, enquanto que o Governo considera que há uma manutenção do consumo privado. E é isto que explica, basicamente, é só esta variável que explica a diferença entre as previsões de crescimento do PIB do Governo, que vão de 1,8 em 2017 para 2,2 em 2021, e as projeções do Conselho de Finanças Públicas, que vão de 1,7 em 2017 para 1,4 em 2021. Ou seja, o Conselho de Finanças Públicas prevê uma desaceleração do crescimento, sempre crescimento, mas a desacelerar, o Governo prevê uma aceleração do crescimento. E, portanto, a questão do consumo privado tem que ser muito bem explicado. Ora bem, na página 11 do vosso parecer, vocês referem que há um risco do consumo privado crescer mais do que o previsto pelo Governo. Ou seja, o texto até é paradoxal, de certa maneira, em relação às vossas projeções, porque dizem que, basicamente, dado que a taxa de desemprego diminui, dado que a taxa de remuneração média aumenta, há um risco de o consumo privado crescer mais do que o previsto pelo Governo. Portanto, há aqui, das duas uma, ou há aqui uma aparente contradição entre o que vocês afirmam e o que vocês projetam, mas, sobretudo, há aqui uma ausência de algo que não dizem nada no vosso parecer e que era importante referir, que é o que é que acontece à poupança das famílias. Porque se, mesmo havendo uma reduzida da taxa de desemprego em que nós acreditamos e vocês acreditam, mesmo havendo um aumento da remuneração média do trabalhador, se houver algum ligeiro aumento da taxa de poupança, é possível que o consumo privado até se mantenha mais ou menos estável, o crescimento estável de 1,6%, conforme o Governo refere. Eu queria dizer também uma nota sobre a questão das comparações, ou seja, vocês fazem uma comparação com as projeções internacionais e do Banco de Portugal. Mas, sem querer puxar a brasa à minha sardinha, mas puxando-a, o ISEG faz projeções e a Universidade Católica faz projeções. E ambas essas projeções, quer do ISEG, quer da Universidade Católica, são
utilizam dados mais atuais, porque a questão é essa, é que estas instituições internacionais fizeram projeções previsões que em certos casos têm mais de 5 meses. Enquanto que os dados que são analisados pela Católica agora, ou pelo ISEG agora, são os dados mais recentes que há. E as projeções são melhores. E, portanto, quando vocês dizem no vosso parecer que as projeções do Governo estão no limite superior da banda da análise de sensibilidade que é feita, eu pergunto se não deveriam também começar a considerar, também são instituições, não são oficiais, quer dizer, também são oficiais, uma universidade é uma instituição oficial. Portanto, eu acho que, e são sérios, são trabalhos que eu penso que são credíveis, agora, independentemente aqui do conflito de interesses que obviamente tenho em relação a esta matéria, no caso do ISEG, mas eu diria que o Conselho de Finanças Públicas, e termino desta maneira, não exclui a possibilidade do cenário do Governo de aceleração do crescimento ao longo da legislatura, não exclui essa possibilidade, obviamente considerando que existe risco. Mas a minha questão fundamental tem a ver com a técnica, digamos assim, tem a ver com o consumo privado e com a poupança. Muito obrigado, Sr.